me explicasse um pouco. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem uma religião, tá? Apesar de ter uma fé e exercer minha espiritualidade intensamente. Absolutamente. Mas, assim, eu tenho muita simpatia pelo kardecismo. Muita. Eu converso com pessoas, eu tenho amigo rabino, eu tenho amigo muçulmano, eu tenho amigo padre, eu tenho amigo de todos, pai de santo. Eu também, viu? De todas as religiões. E adoro. E ouço aquilo, sabe, sem julgamento e sempre assim, porque eu vejo, se tá fazendo bem, tá limpo. Porque assim, se me perguntar o que mais te atrai no universo da fé ou da espiritualidade, eu tento sempre perguntar o que Cristo faria. E não querendo dizer que eu faço igual, mas tá tentar... ter uma pauta. É um modelo, tá certo. Eu sempre falo assim, será que Cristo gostaria disso? Como é que ele faria? E eu tento, com todas as minhas deficiências, com os meus erros, mas mesmo errando, eu sempre falo assim, puxa, mas o que ele faria depois disso? Sim. Né? Então, é por aí que eu me baseio. Você é um cara que você traz pra gente, não só nos filmes, mas também em colaborações de novelas, que a gente viu acontecer com a Elizabeth Jean. Exatamente. Vocês têm essa parceria bem bacana. A questão da doutrina espírita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas que não conhecem. Claro. E falasse também como é que isso entrou na tua vida. A doutrina espírita, o que mais me atrai nela é a capacidade de conversar com a gente racionalmente. É a capacidade de desconstruir dogmas e de desconstruir quaisquer coisas que te digam assim, você não está preparado para saber disso. Embora muitas vezes a gente não esteja preparado para saber de inúmeras e incontáveis coisas, né? O trabalho que o Kardec fez, e quando ele cria o termo espiritismo, é só para diferenciar isso de todas as outras correntes espiritualistas, não tem nada de novo. Ele compilou um código de conhecimentos que existia através de um método, e esse método permitiu que ele tirasse os noves fora e dissesse, isso é verdade, porque eu estou perguntando para 4, 5 pessoas diferentes a mesma coisa, em lugares diferentes, e elas estão me respondendo basicamente o mesmo conteúdo, significa que não são elas, mas uma terceira inteligência. Entendi. E a ideia de que a vida continua não é propriedade do espiritismo, nunca foi, né? Esse lugar de conhecimento é uma ferramenta, é uma doutrina que te permite ter conhecimento para tentar aplicar isso em você mesmo, primeiro de tudo. Então, o que me atrai, e eu acho que me atraiu desde criança, e eu nem lembro quando foi, porque, assim, como boa família brasileira, eu fiz primeira comunhão, estudei em escola católica. A gente é batizado, faz primeira comunhão, exatamente. E é o centro espírita, né? E o espiritismo sempre está ali para tomar um passe, sempre está ali para... E antigamente as reuniões, as públicas, elas tinham manifestações. Então, ver os médiums atuando, eu uma criança de 7, 8, 9 anos... Mas e sua mãe, seu minha pai? Minha mãe, minha tia, tá. Família. Que frequentava. Minha tia, fundadora de um centro aqui no Rio, uma das criadoras, participantes do centro que aqui no Rio de Janeiro, um centro dedicado a Francisco de Assis, olha que bacana, né? Então aquilo era muito bacana, que toda aquela fenomenologia inexplicável, né? Você sentia bem. Eu morria de medo do cara saber o que eu tava pensando. Claro, né? Porque eu ia tomar passe e falei assim, ela vai entrar na minha mente, saber o que eu tava pensando. Ou seja, pra mim já era condicional de que a gente atravessa a matéria. Sim. De que o pensamento ele é plasmado, ele é exposto, etc. Obviamente... Que existe uma comunicação... Que existe um algo além. Fora da coisa material falada. Absolutamente. Então... e aí você começa a sonhar, você começa a ter situações mediúnicas no seu ambiente, na sua casa, contigo mesmo, etc, etc. Então isso fez com que eu fosse procurar explicação e entendimento sobre o que acontece com a vida, e você esbarra nesse conhecimento que é um conhecimento nada egoísta, nada elitista, nada... que retire preconceituoso, nada disso. É só um conhecimento. A consequência deste conhecimento, que tem suas vertentes científicas, não a ciência clássica, mas de conhecimento básico, racional,
né? Que é a tal da fé raciocinada. Né? Fé racional, né? Fé racional. Então, tem conhecimentos que esbarram na ciência, que esbarram na filosofia de vida, que elas têm consequências religiosas. Ok. Então, esse desenvolvimento espiritual me fez pensar assim. Hoje eu digo para as pessoas que eu sou um espírita cristão, ecumênico. Porque eu entendo que faz tudo parte de um mesmo lugar e que o espiritismo é o conhecimento que me permite entender a maior parte desses lugares. Essa interconexão total de tudo. Quando você conversa quando você lê sobre yoga, sobre Paramahansa Yogananda, que eu já citei aqui, quando você lê sobre Kabbalah, quando você lê sobre o próprio catolicismo, Paulo de Tarso, quando você lê sobre o budismo, ou seja, zen budismo, taoísmo, você lê isso e fala assim, mas coisas em comum. Os espíritos explicam isso de uma outra maneira para o Kardec ali naquelas pouco mais de 1000 perguntas. E ao longo de alguns trabalhos que ele fez. Né? 1000 perguntas do Livro dos Espíritos e alguns trabalhos dentro dos 5 principais livros que ele acabou lançando em 15 anos de trabalho. Mas o Kardec não é um papa, nada disso. Que aí depois, no século XX, o Brasil... Nem ele se propunha a ser. Imagina, ele era um divulgador desse conhecimento que transformou a vida dele. Então ele dizia assim, olha, a pessoa para ser espírita, primeiro ela tem que aplicar esse conhecimento dentro dela mesma. Depois, isso pode vir a ser algo que ela tenha coragem e capacidade de falar. Fora isso, não adianta você ficar ali preconizando... Não é a teoria, Nossa, é a não prática. Adianta ficar alardeando, tagzinho, eu sou espírita. É a prática. É a prática. Exato. É viver isso, né? Sabe uma coisa que você está falando, não te interrompendo, mas interrompendo um pouquinho, só para uma percepção minha. Eu já fui a vários tipos de religião, e o que me chama muita atenção é que algumas religiões falam muito pouco de Cristo e falam muito do que seria a força maligna. E o espiritismo, uma coisa que eu vi, eu li e conversei com várias pessoas, ele é muito baseado em Cristo. Ele é totalmente baseado cristão, né? em Cristo. Total. Né? Então isso sempre me deu uma sensação muito boa. Tem um espírito que se assina como espírito da verdade, ou espírito de verdade, em algumas mensagens do Kardec. E que hoje já se sabe, eu tive acesso a uma mensagem particular do Kardec, que foi achada, enfim... Estava escondida em Paris e foi trazida para o Brasil. É uma série de documentos que ainda está sendo estudado, mas eu tive acesso. E o Kardec dizendo, olha, eu fiquei muito surpreso em saber que esse espírito da verdade é o próprio Cristo. Que na realidade é a verdade, o caminho e a vida. Exatamente. Em verdade vos digo. Exatamente. Né? Então, que está em Paulo, né? Tá em todos os evangelhos, né? E o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, diz, olha, Jesus é o governador do planeta. Alguns outros espíritos dizem isso também, mas ele é um espírito que alcançou uma perfeição relativa e ele toma conta desse planeta aqui. Nessa dimensão. Né? Então, é óbvio que você parte desse amor incondicional que Jesus ensinou, Jesus histórico ensinou. E isso é um grande exemplo. Então, quando você se pergunta se o que Jesus faria, inúmeras vezes os espíritos dizem assim, na dúvida, você pensa e diz assim, o que Jesus, que foi o melhor modelo que já passou pela Terra... não quero falar de Jesus, quero falar de Buda. O que Buda faria? O que os espíritos evoluídos fariam nesse momento? O que pessoas evoluídas fariam nesse momento? Então, isso é algo que permeia a minha vida quase como... o sangue que corre em mim, né, Ana? E aí, com os anos, eu fui investigar e essa investigação me levou a lugares extremamente fantásticos. Assim. Mas por um movimento seu. Total. Individual. Não foi uma coisa assim do movimento coletivo que você foi ali. Não, foi uma coisa individual de busca. É uma bússola que tem dentro da gente... que faz teu coração pulsar mais forte quando você está perto quando o norte está seguindo o norte ali, né? Essa bússola todos temos, essa bússola ela vai pulsar mais forte, mais fraco, e ela vai ser um guia, né? Então, para mim, quando eu comecei, por exemplo, a frequentar reuniões de materializações de espíritos, que são reuniões fantásticas, são reuniões que você sai delas e fala assim, eu não posso negar essa outra realidade. Esse fato, né? Eu não posso negar o que eu acabei de ver. Um espírito se materializa através do ectoplasma de um médium, chega em você, toca em você e ele se desfaz
em segundos na sua frente. Isso não é mágica. Isso não é ilusão. Isso, assim, tem testemunhos. Esse espírito chega através de um médium, abre sua barriga, coloca sua mão e puxa um monte de coisa escura ali de dentro, limpa numa toalha, coloca a mão e fecha a sua barriga. O que é isso, né? Esse espírito troca uma válvula cardíaca na frente de várias pessoas e a pessoa não morre. Tem relatado isso, né? No livro. É interessante isso, Wagner, porque assim, durante muito tempo, eu acho que o Brasil é uma nação muito simpática ao kardecismo, ao espiritismo nesse sentido, sim. eu acho. Pouca gente fala, mas eu acho que tem uma massa muito simpática mesmo a isso. E a gente teve no Brasil alguns fenômenos que eu acho que não foram legais, porque isso que está falando, das materializações que ocorreram, eu me lembro disso, também tivemos pessoas utilizando de charlatanismo para isso. Né? Essa é a história do espiritismo e do espiritualismo moderno, desde as Irmãs Fox, a história que eu acabei de filmar, ou seja, quando uma luz acende, um monte de tentativa de apagar essa luz acende junto. Sim. Né? Então, se você não usar da sua razão, você não vai conseguir distinguir o que é o correto. E o que é o correto é o que está dentro dessa ideia da cristandade, do crístico. O que é o correto está dentro dos valores éticos e morais que você vai encontrar lá nos pré-socráticos. Mas o que você está falando é o seguinte, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos, né? Eu não consigo me botar na mão de alguém que diz fazer coisas, mas leva uma vida totalmente baseada em hipocrisia. Absolutamente. Isso pra mim não funciona. Mas é incompatível, não é incompatível? Não tem como. Eu sou uma pessoa que prega uma coisa e tem atitudes totalmente contrárias. Eu não posso confiar nessa pessoa como um fenômeno. Seria isso a fé racional? Absolutamente, né? Até porque, no final das contas, se você vai lá para se curar, Jesus vai dizer assim, é a tua fé que te cura. É a tua fé que te cura, exatamente. Ou seja, a ideia de que você está em contato com espíritos superiores ou forças superiores e inferiores também é uma ideia que te coloca responsabilidades. Então, filtrar. O conhecimento te dá também necessidades de escolhas mais importantes. E hoje a gente percebe, eu levo a minha vida dessa maneira, tendo visto tudo que eu vi, tendo o conhecimento que eu estou tendo acesso, e ainda sou um eterno aprendiz, não paro de aprender. Né? Não paro de aprender, tendo passado num país que teve pessoas que usaram de suas mediunidades de formas absolutamente irresponsáveis, desumanas, etc. Mas, ao mesmo tempo, tendo pessoas que usaram suas mediunidades como Chico Xavier. Exatamente. Chico Xavier, eu acho que é inquestionável. Pelo menos, para mim, é uma pessoa você não vê um ato, uma fala de Chico que não correspondesse. Eu acabei de fazer um documentário sobre ele, eu fiz 6 episódios, assim, você não termina de ouvir histórias impressionantes de como ele impactou a vida das pessoas. Isso é bacana. Com certeza. Isso é exemplar. Isso é verdade. Isso é mensagem.